Voltamos, falei que era rápido. Rápido, a gente tá com a Débora, que não saiu daqui do lado da gente. A Débora continua aqui do site Bora Assistir, a gente vai bater um papo nerd. O nosso locutor, ele saiu pra gravar. Não, ele já recebeu uma ligação aqui meu filho, que voz, da viu? rádio. Não, ele já recebeu uma ligação da rádio. Minha voz é voz de enjoar. Se eu tivesse uma voz dessa, eu ia ser tão nojenta. Pois é. Ser nojentíssimo. Débora Siqueira, representando aqui o pessoal do site Bora Assistir, a gente vai bater um papo nerd hoje sobre desenhos para adultos. Beleza? Então você já deve ter assistido alguns. Por que desenhos para adultos? Eu vou explicar para você que está em casa. Por que, Thales? O nosso diretor colocou aqui, acho que foi bem para mim, para eu dar uma frisada mesmo nisso, né, Adamar? A animação não é uma coisa somente para criança. E a gente vai explicar isso para vocês, porque existe uma cultura muito errada aqui no Brasil de que todo desenho, desenho animado é para criança, você põe seu filho para assistir. Tá no Cartoon? Tá no Cartoon, é para criança. Tá, independente se for o Adult Swim, é para criança. Outra coisa, tem uma animação bacana, tipo Toy Story, vou botar meu filho pra assistir. Quando você vai ver, o menino tá assistindo a Festa da Salsicha. Né? Até rir aqui. E o pior de tudo é que a Festa da Salsicha tinha censura. Sim. Mas é desenho, o cara levava a criança. Vamos levar isso. Então, gente, olha, as novas gerações, por favor, talvez as velhas, por favor, também. Botem uma coisa na cabeça, existe classificação pra tudo, inclusive pra desenho. Não é só pra filmes. Né? Tem filme de besterol, tem filme que é livre, tem filme que é mais violento, que é mais pesado. Tem desenho que é para criança e tem desenho que é para adulto. A gente fez uma lista aqui de alguns apenas, porque a lista seria bem maior, né, Adamar? A lista seria, acho que 4 vezes mais que isso aqui, de desenhos que você não deve mostrar para uma criança, sabe? A lista começou com 30 a lista, nossa, enxugou bastante, viu, filho? Então, assim, você concorda que com essa polêmica aí de que desenho não é para... Não necessariamente para criança e que o brasileiro tem esse... O que é que você acha? Plenamente. Inclusive, é interessante, porque sou eu que escrevo sobre animação no Bora. E eu tenho, digamos que 60% do meu caráter é constituído pela Disney, sabe? Então, só que assim, era aquela coisa, os meus pais sempre assistiram, então eu assistia também. Eu nunca tive essa coisa de, animação é só pra criança. Não, os meus pais assistiam, assistia também, pra mim era normal. Então, com o tempo que eu fui crescendo, eu vi que existem filmes, live action, filmes de animação. E independente do que seja, eu tô assistindo, sabe? E é um fato. Existe uma cultura de que desenho, é para criança e como a gente vai apresentar aqui, isso não é verdade, porque na realidade a animação ela é um recurso cinematográfico somente, que pode ser utilizado para fazer filmes adultos, filmes infantis, filmes para todas as idades, assim como... foi boa, vou te chamar ela. Mas isso é um preconceito, existe no Brasil isso, que criança é desenho. No Brasil, porque nos Estados Unidos... Não é dessa maneira. A galera lá já tem essa cultura de que, peraí, esse desenho não. Esse desenho é pra eu e sua mãe assistir, não é você. Sim. Sabe? Tipo... Eles compreendem a classificação etária, ao mesmo tempo em que sabem que, como é um recurso cinematográfico, não necessariamente precisa ser utilizado por todas as pessoas. Mas o brasileiro, não são todos, mas uma boa parcela do brasileiro isso mesmo, generaliza, ainda generaliza. Se pega pelo exemplo eu vou falar mesmo o nome, Netflix, com o desenho da Drag Power. Que assim que lançou, uma galera começou a escrachar a Netflix, porque botar um desenho desse estilo, desse nível pra criança... Mas o desenho não é pra criança. Mas aí, o próprio desenho tem um vídeo falando sobre isso. Não é pra criança, velho. Incrível. E ela falou, não é, eu não quero ficar na parte das crianças, é adulto. Mas essa violência... Ele vai estar na parte restrita. Mas essa violência veio aqui no Brasil. Não, só foi... É isso que eu tô falando. Brasileiro aqui, ó. Cabeça. Vem aqui no Brasil, entendeu? Porque nos Estados Unidos a galera já sabe. Inclusive, ele nem tá no Kids, né? Ele nem tá na Netflix. Um desenho que é livre. Peppa Pig. Eu acho um desenho praticamente, besterol, mas eu não queria mostrar pra minha filha. Minha filha assistiu porque eu sei porque você vai dizer. Mas é porque, ela ensina muita coisa errada à criança. Sim. Então são coisas que não são educativas. Cadê aqueles desenhos que na minha época, que hoje em dia é censurado? Exatamente. Esse desenho aqui, que hoje em dia é censurado, que era pra assistir. E são assim... Depende, porque o Pica-Pau também já ensina você a roubar gasolina. É uma coisa de cultura. O Pica-Pau já ensinou... Era uma coisa de cultura. Anos 50,
50, era assim que funcionava, tipo, os desenhos fumavam. Mas porque as pessoas que iam não eram crianças. Eram adultos. Branca de Neve não foi assistido por criança, gente, em 1937. Não foi assistido por crianças, foram adultos. E os Looney Tunes passavam antes dos filmes, né? Isso, e passavam nos cinemas e as pessoas pagavam pra assistir, sei lá, 5 minutos daquele filme. Pateta, aquela época. Depois é que foi criando um molde, no caso, para as crianças. Aí beleza. Mas de antemão era só um recurso cinematográfico que todo mundo assistia, porque todo mundo ia pro cinema. No canal da Disney tem uma parte que é do Mickey, que ele já é um desenho, um gráfico totalmente diferente e ele é para adulto. Sim. Ele não é infantil. E a pegada dele, tipo, de resenha, de questão de fala e tudo, aquela coisa mais maliciosa. Deixa eu puxar um da lista aqui. O primeiro da lista é um que eu gosto pra caramba, pra não dizer outro nome. O horário não permite. Mas, então, Uma Família da Pesada, The Family Guy. Eu gosto muito e hoje eu acho até melhor o humor do que os Simpsons. Me crucifiquem, tá? Eu acho melhor. Inclusive, eu gostei muito dos Simpsons um bom tempo, mas o Family Guy tem um humor mais ácido. Eu acho mais, né? Sim, é mais ácido do que os Simpsons. Isso. Os Simpsons faz mais sucesso, mas Family Guy, que é do... Me corrija se eu estiver errado, diretor. É do Seth MacFarlane, não é isso? Ok, do Seth MacFarlane. Isso, é o mesmo criador de American Dad. E é uma animação totalmente para adulto. E polêmica. Totalmente. E tem... Fazem críticas. Cenas, eu acho incrível, porque eles têm uma crítica extremamente positiva, muito mais do que os Simpsons, eu acho, porque os Simpsons, eles criticam muito a sociedade civil norte-americana. E Family Guy é uma coisa mais internacional. É meio que assim, critica muito aquela sociedade, ao mesmo tempo em que as outras sociedades também conseguem se enquadrar no dilema entre esposa e marido, enfim, ou alguma coisa relacionada à criação dos filhos, ou então umas piadas assim... Religiosas, velho. Religiosas. Velho, o Anticristo tem um episódio deles que o Anticristo vem pra cá. Na verdade, depois ele descobre que o Anticristo, na verdade, é o verdadeiro Cristo, só que ele já tinha espancado o cara. Então, assim, você tá entendendo? É pesado, velho. É pesado também, porque... Teoricamente, você teria que ter uma consciência do que é religião. Então, assim, é para um público extremamente específico. Adulto, a criança nunca vai entender isso. Não, e nem deve. E mesmo que a criança não entenda, você não deve nem colocar, porque tem cenas como essa aqui. Tem uma cena que o Peter Griffin, que ele faz aquele papel do pai babão e bobão dos Estados Unidos, né? Aquele pai todo abobalhado e tal. Tem uma cena que ele pega e tá preso com a galera dele, o amigo dele, ele faz... Gente, eu tenho que procurar o cara mais alto daqui, mais forte, para o maior cara daqui e socar. Aí ele olha pro lado, não vê ninguém e faz, putz, sou eu. Aí ele pega uma faca e começa assim... Véi, você tem noção do humor? A criança vai brincar com isso, e a criança pega a faca e vai dizer, não, pô. O tempo da gente tá bem curto, eu vou passar pra outro, que é semelhante a esse, não é simples, é o South Park. Eu acho o South Park muito mais pesado do que o Family Guy. Não é tão bem feito como o Family Guy, embora hoje... Não, mas ele não precisa ser bem feito. Não, eu tô falando no contexto. Mas ele tem piadas muito mais ácidas. Não, tem. E o episódio que a Maria menstrua. A estátua da Virgem Maria menstrua na cara do Papa. É do Papa mesmo. E o cara ainda fala assim, a Virgem Maria está colocando sangue pela... né? Isso. E eles falam... Sem bip. Family Guy não faz, tipo assim, ainda que seja direto, mas o South Park é muito mais direto. Ele fala, ele diz a palavra, e o Kenny sempre morre, né? Não, e é sempre religião, e são temas pesados, racismo. Mas eu ainda digo que na minha opinião, tem um desenho, uma animação que ainda consegue ser pior que o South Park, da lista. Não, mas o South Park, ele meio que tem uma moralzinha no final. Que, é isso que eu ia falar, ele corrige algumas coisas. Ele, corrige, mostra o erro do que, por que aconteceu isso. É uma visão mais crítica, né? Mas aí tem um que não corrige nada, que chama-se Mr. Pickles. Mr. Pickles é pior que South Park, muito pior. Porque o próprio cachorro... Você assistiu Mr. Pickles, não, né? Eu assisti só, tipo, trailers, eu assisti. Piloto, né? Você assistiu um episódio, o negócio velho, a abertura já começa com pentagrama. Sim. Olha, o diretor cortou muita coisa, porque é muito violento, velho. Ele tem pentagrama. Esse cachorrinho aí, o Mr. Pickles, ele é o próprio Satanás. É porque, exatamente, ele faz alusão ao satanismo. Ele consegue dominar todos os outros bichos. Você viu ali, velho, é muito violento. Mas sabe o que é o mais engraçado? É muito violento. Você ainda acha coisa engraçada nesse desenho. Acha. Ele protege
protege o menino. É a única pessoa que ele protege. É a única pessoa que ele gosta. É o Tommy, né? Que é o menino que tem problema ele tem um problema, ele se locomove com aquelas botinhas ortopédicas. Isso. E assim, e o Mr. Pickles ninguém sabe que o Mr. Pickles faz essa. Só o velho. Só o avô, né? O avô. Só o avô, mas o avô sempre se dá mal e ele mata geral. Velho, é muito. Nossa, tem um episódio. Velho, você assiste o primeiro episódio. Ele é fofinho, né? Então você olha assim, a minha cachorra é igual a ele. Não, ele é fofinho. Não, ele tem carinha de fofinho. Corta pra gente aqui. Ele é fofinho, mas tem uma cena que o olho dele vira e ele olha pra um determinado bicho. Ele se mostra e ele fala aquela linguagem. Ele faz uma linguagem maluca lá e o bicho sabe sair pelotizado. Mas ele mata sorrindo. Então... tem um Pô, episódio... peraí, corta aqui pra mim. Ele mata sorrindo. Você tá entendendo? Você entendeu o nível do desenho aqui? Velho, esse desenho ele foi proibido em vários países. A gente fez um programa sobre isso no YouTube. A gente fez programa. A gente fez um programa. Coloca o link do canal da gente. A gente fez um especial e falou sobre Mr. Pickles. E ele foi proibido em vários países. No Brasil também, ele não passa em nenhum canal aqui na TV aberta. Não, só fechada. Na fechada. Mas mesmo assim é o horário que ele passa. Né? Meia-noite. Então, assim, ele é muito violento, cara. Não, tem um episódio do Mr. Pickles que ele corta as pernas da prostituta. Não, velho. Coloca as pernas, bota o braço da prostituta, peruca e sai, vai no puteiro. E bota o batom. Pra dançar. E bota o batom. E bota o batom. Foi mal, desculpa, foi mal. Outro desenho que tem aqui é Rick and Morty. Rick and Morty que tem. A Larissa tá solta hoje. Legal. Rick and Morty, você gosta? Eu gosto. Eu acho super inteligente. Mas ele é pesado. Ele é pesado, ele tem contextos que... Mas eu tenho mais de 18, então eu posso assistir. Não, mas por exemplo, se você põe um desenho desse pra uma criança de 7 anos, que é uma idade que a criança 6, 7 anos, 8 anos adora ver desenho. Então, você bota esse desenho... Ele tem estética de desenho infantil. E tem ver. muito essa questão. O mercado infantil, por exemplo, a Pixar, é aquela coisa linda, iluminada, etc. Porque é pra atingir o mercado infantil. Esse tipo de desenho não tem estética pra criança ficar olhando. Ela não presta atenção. Os Ursinhos Carinhosos. Ela vai ficar com medo. Na década de 90. Eu adorava. Os Ursinhos Carinhosos era pra criança, sabe? Era um desenho pra criança. E já tem outra estética diferente. Totalmente. Cavalo de Fogo, Ursinhos Carinhosos. E mesmo que tenha, não os Ursinhos Carinhosos, mas mesmo esses desenhos que tem, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame da Disney, ele é muito mais pesado. Mas, por exemplo, não... Emocionalmente, claro, emocionalmente pesado. Mas a estética dele, visualmente falando, ele é interessante. Ele é um drama. Sim, ele é um drama. Ele é o melhor animação. O Rei Leão é pra você assistir com a família. E não é pra criança também, é isso que eu ia falar. Eles botaram Hakuna Matata só pra disfarçar um pouco, mas o Rei Leão tem uma história pesada. E há quem diga que o Scar é o maior vilão da Disney, eu discordo, eu ainda acho que a Malévola... Eu acho o Frollo o melhor. Não, Malévola. Porque a Malévola é fada. Pra mim, cada um discordo, eu odeio aquele filme da Malévola. Ela é não que ela seja menor, mas tipo assim, ela tem poder. Sabe? O Frollo, ele usa o poder dele como religioso, como juiz, pra fazer mal às pessoas que ele não gosta. Foi mal, eu meio debati aqui contigo, porque... Eu debati contigo aqui sobre a Malévola porque eu enxergo a Malévola como eu assisti na animação. Sim, ali é uma bruxa do Satanás. Não venha com a Angelina Jolie é maravilhosa, você vai mais pra frente e mudou. Não me convenceu assim, não. Mudou um pouco, né? Mudou um pouco o filme. Ela não é boazinha. Eu queria falar do... toda vez eu me encaco no Sim, Rick and Morty, no final das contas, ele tem um humor bacana, inteligente, mas ele definitivamente não é pra criança. Não é pra criança. Eu assisti um episódio um dia desse. Incrível, que ele tipo, diminui, ele fica mais novo pra poder ir pra escola, pra poder ajudar o neto dele. Sim. A Larissa falou da locadora vermelha, que a gente não pode citar, mas Netflix paga nós, né, que tá falando aqui, né, por favor. Mas, Castlevania tá lá na locadora vermelha, tá também na Netflix, e coloca um trecho aí de Castlevania, pra quem nunca jogou, esse jogo, eu jogo desde o Super Nintendo. Aí... não conheço. Então, beleza, vocês duas podem não conhecer, mas é muito violento, cara. É muito violento, é muito sinistro, tem chuva de sangue, tem cabeça decepada, tripas. Essa é a animação, essa foi uma animação que foi baseada no game, tá? E aí você tem uma animação que envolve o Drácula, né? Envolve a igreja. Não necessariamente você precisa jogar para entender, a animação já é bem explicativa e é bem bacana, ele é muito bem feito, tá? Ele tem uma pegada de anime, ou seja, ele é desenvolvido, se eu não me engano, pela Madhouse. Me corrige aí, direção. Tá na tela? É, Friday the 33rd. Tá, porque ele parece muito com os traços da Madhouse que fez Hellsing. Ok, ela é muito bem feito, velho, sabe? Os traços, como você pode ver, é bem feito, mas ele tem um tom sombrio, os tons são sombrios e é muito violento, gente.
É banho de sangue, é banho de... É muito violento, velho. Vocês assistiram? Eu não assistiria, não. Tem gente aqui que assistiu já Castlevania, já no estúdio? Tem. É muito violento, Claro. velho. Não é pra criança. O Mark é uma não, pessoa sombria, ele gosta dessas e ele coisas. não está na seção do Netflix Kids. É isso que eu tô falando. Então tá na mão dos pais, gente. Tá? Qual é o problema? Eu acho engraçado esses Tá na mão pais dos falarem pais. esse tipo de coisa, porque assim, chega a ser meio hipócrita, na verdade. Porque tem senha, além de ter senha, Tem o controle remoto. o controle remoto. Você Exato. pode dizer, filho, você não vai assistir esse desenho. E ponto, porque Não, na mas minha por- época mas meu por pai quê? falava. A minha mãe falava. Ah, por quê? Porque eu não Não, quero é pra que você e pronto. assista. Exato. E papo. E outra coisa, além disso, os meus primos, por exemplo, jogam videogame que são 1000 vezes mais cruéis e etc. do que esses desenhos. Então, Mas tipo assim, o videogame pode jogar. Olha, a gente vai fazer, mas isso a gente vai não. fazer um programa depois, inclusive está até na pauta do diretor, sobre jogos também que foram proibidos em alguns países, onde o GTA é um dos primeiros da lista. E a maioria das Adorava crianças jogar jogam. GTA. Eu gosto a de maioria das GTA. crianças Joga GTA, porque é normal você roubar um carro. Exato. Porque é Não, normal e- você mandar um tiro na cabeça de uma velhinha que tá passando na rua. é super comum, mas não que tenha que assistir, mas, Não, por exemplo, mas é. é muita hipocrisia você falar do desenho da animação Netflix das drags. Quando na realidade essa o seu também, que é filho, ou violenta. essa, ou Rick Morty, enfim, quando o seu filho tá lá jogando, dando tiro na cabeça da velha. Agora, pra encerrar, Débora, os Simpsons. Eu deixei os Simpsons pra o final, por quê? Eu adoro os Simpsons. Porque eu também, todo mundo gosta dos Simpsons. Adoro os Mas por quê? Porque os Simpsons, todo mundo fala, não, mas ainda é leve, é pra criança, velho. Não é. Não é, Não é. gente. Não é. O Homer é o... Meu Deus, Homer é o pior não exemplo. pode existir um pai dele. O Homer normal. o Homer ele esgana o filho. Tem cena dele aí. Tem cena do Homer aí esganando o Bart. Porque o Homer ele esgana o filho direto, velho. E Eu lembro da o minha Bart infância quer com ser minha mãe. igual a ele, tipo... Gente, é horrível o Bart querer ser igual a ele. O melhor exemplo aí é a Lisa. A Lisa é Ah, inteligente. Lisa. Não, a Lisa é um bom exemplo, né? Mas bom é exemplo. engraçado porque quando tem aquele Nem a episódio Meg, que... nem a Meg é um exemplo Não, disso. a Meg A Meg já é aprontou. podre Já- também. Nem a Meg escapa. Não é uma família nem um pouco exemplar. Não que tenha que existir. Não, família Cara, mas tradicional. deixa eu fazer um. Não que tem que existir Deixa eu também, fazer uma assim, crítica ao mas- diretor aqui. Diretor, você achou a temporada primeira, né? Os traços estão bem. A primeira 1989. temporada. Nossa. Velho, agora sim, as piadas eu acho bem mais leves. Não, mas eu acho. É inteligente demais. Mas são bem mais leves do que Family Guy. Não, é muito mais leve e assim, dá pra uma faixa etária... Vamos lá. Eu enxergo o Simpson como. 16. Eu acho que Simpson É, nos 14. Estados Unidos é o PG-13. Que seria. Não é isso, Adama? Seria o 13 pra cima nos Estados Unidos. 12 anos já tá Aqui bom. no Brasil, o Simpsons acho. é livre. Se você, o Simpsons passou na Globo de manhã, bicho. Verdade. Certo? Então é livre no Brasil. Vai, velho. Eu acho que parte do órgão aqui no Brasil Mas é porque- responsável em mas colocar a também- censura aqui no Brasil. Mas a parte criança deles. não é um desenho que a criança para e queira assistir. Não, ele também não é Olha que eu- esteticamente agradável. Olha que eu conheço que tem criança que Não, se bem que eu já... Claro Eu não, que ó, tem, eu não claro vou que dizer... tem, mas eu assisti quando eu era criança, assim, como é muito longo, e eu tenho 20 anos, então, tipo... Eu assisti Você quando eu era assistiu Simpsons? criança. Você assistiu Assistia, Simpsons? eu achava o máximo. Tá, ok. Só que assim, eu Eu gostava não- de animação, então, tipo, Não, eu mas gosto de comichão animação até e hoje. coçadinha não é nada de máximo, velho. O cara corta, mata o Não, rato. velho, mas tipo corta assim, a cabeça do rato é o também. que eu tô dizendo, tipo, eu sempre gostei de animação, Certo. então pra mim assistir os Simpsons não era problema, Ok. entendeu? Mas E você acha que é pra- assim, não, hoje- eu não hoje- acho que seja pra criança, não, acho que criança deve assistir. Ó, eu não vou mentir. Mas eu gosto, assim. Eu não vou mentir, Todo eu não vou mundo, ser né, velho? hipócrita. Simpsons Eu é já assisti incrível. os Simpsons com minha filha, sim, porque eu queria assistir e ela tava dormindo. Provavelmente em algum momento ela acordou e assistiu também. Não vou ser hipócrita dizer Mas que ela eu não tava botei. dormindo, peraí. Mas Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não botei. Segundo, Papaléguas mesmo. É um monte de bomba na cabeça do coitado. Bibi. E ele E não Mas não morre, tem velho. sangue. O problema é o sangue. Mas é porque é dos anos 50. É isso Se que ela- não fosse é isso que- por isso, é isso com que a gente- certeza teria. É isso que você tinha falado, É que os totalmente desenhos da diferente. década de Looney Tunes e ouro, tal, é. dos anos 50, eram Isso, assim. da época de ouro. Entendeu? Você, um boneco fumava charuto, velho. Normal. Eu Mas porque acho o boneco que- era só um boneco como se fosse disfarçado de adulto. Na Ele era, verdade- não, crianças não assistiam aquilo. Não, e é hoje, isso. Elas não podiam nem entrar e no hoje nós cinema. estamos na geração do mimimi. Então, Sim, se você... Não fala mimimi. Eu acredito que se você... Tem outra aqui na lista, Dama? Tem aquele Beavis... Beavis e Butthead. Beavis e Butthead. Beavis e Butthead. Butthead. Coloca aí, por favor. Coloca na tela. Esse foi na época de ouro da MTV. Certo? Essa animação era muito... Velho, não era, era violento, mas era mais descrachado em palavrões. O Beavis e Butthead, eles só faziam rir, né? Não tem trecho de áudio deles, né, Dama? Infelizmente. Eles ficam... Graças a Deus. Só fazendo isso. Tipo, o desenho é o seguinte, basicamente são eles em frente à televisão, passa os clipes da MTV e depois corta entre eles e o clipe, e eles ficam comentando o clipe, mas escrachando, detonando o clipe. Então, diz que o cantor não canta pi nenhuma,
Que pi entenda-se como qualquer coisa. E escrache de todo jeito. De vez em quando eles saem de casa para fazer uma excursão do colégio e acontece uma besteira, eles acabam fazendo certas coisas erradas com a professora. Assim, enfim, é pesado. não é pra criança. E se eu disser para vocês que esse desenho ele passou por anos na MTV dos Estados Unidos e foi um sucesso de audiência absurdo. Lá, adulto. Aqui, juvenil, infantil ali e tal. E eu acho que também não é para criança. Nos anos 90, eu lembro dessa cena, viu, do mercado. Eu lembro dessa cena. Velho, é muito violento. É muito violento, pô. É muito violento. E violento e tem linguagem obscena, sabe? Sim. Não, eu acho que sim, deve ter censura para alguns desenhos, tipo esse, lógico, proibido para menores e tal. Mas se você pegar os desenhos antigos, tem muita coisa que hoje em dia é proibida. Tem. Mas tem muita coisa que, tipo, é que você querer criar o você tem 20 anos, a Larissa já tá com 42, tô brincando. Vocês duas provavelmente pegaram a década de 90 só pra cá. Mas eu acredito que tem gente aqui no estúdio que chegou a acompanhar Jaspion, Changeman, essa galera do Japão lá atrás. E não passaria nunca um episódio do Jaspion hoje. Tem um episódio que o Jaspion dá na cara da Android lá da Henry. Ele bate assim, levanta, pá, aí você bate. Não pode bater. O que dependendo da situação eu considero um problema. Não pode bater. Porque, tipo assim... Ela riu quando viu ali o que não pode rir não, Larissa. Peraí. Vai, fala. Eu considero um problema dependendo da situação, porque... Velho, o Pica-Pau é muito legal. Tipo, eu não gostava quando era criança de Pica-Pau, porque eu achava violento. Qual mas Pica-Pau pra você é legal? Nós temos 3 tipos. Do começo mesmo. O Pica-Pau depois o repaginado também achei legalzinho. O repaginado... Mas o repaginado não... cheio de gominho na perna, odiei. É o melhor que tem. É o melhor que tem. Isso, o Pica-Pau biruta. Exatamente, porque é o do início. E é a essência do Pica-Pau. Eu gosto do E Lá Vamos Nós. Sabe aquele Lá Vamos Nós é o mais recente. Mas o Pica-Pau biruta é aquele que tem a tourada. Sim. Não, velho, aquele é o melhor que tem, bicho. É o mais perturbador, é o que toca o torneio. É verdade. Horrível. Mas, assim, é daquele universo, tipo, tem essência naquilo, sabe? Eu não sei se isso tem que ser censurado, claro, pra questão das crianças hoje em dia, etc. Mas, assim, gente, era os anos 50, não tem como você tirar isso, é história, sabe? A gente tá chegando, infelizmente, no final do programa, e isso é bom, o papo vai rolando, né? Vai rolando. Vai ter mais 2 horas aqui, a gente vai conversando. Mas assim, fica o recado, que a gente estava discutindo tudo isso aqui, para dizer vocês que são pais, ou vocês são responsáveis por um menor, velho, é simples. Assiste primeiro o conteúdo. Se você achar que não tem problema, seu filho, beleza, a responsabilidade é sua, na formação do caráter do indivíduo, fica na tua mão. Mas assim, tá lá a classificação, não bota a culpa no Netflix, pelo amor de Deus. Não vai processar ninguém. Não processa ninguém. Até porque você vai conseguir muita coisa. Exato, pois é. A responsabilidade está na sua mão, velho. Então, assim, é só isso que a gente queria passar. A mensagem é essa. Os desenhos são bons. A gente não tá falando que são ruins, não. São bons. Inclusive, agora, cada um... você assistir. Exato. Você pai assistir. Agora, cada um na sua idade, no seu tempo. Sim. É isso aí, beleza. A gente tá encerrando. Entra todo mundo aqui só pra ficar tão bonitinho assim. Então vamos levantar Entra aqui. Todo mundo pra encerrar. Lembrando que esse final de semana tem GeekCon aqui. Eita, ajeita aí aqui. Vamos se aproximar mais pra lá um pouquinho. Vamos pra cá. Isso, na leitura, lembrando. Evento gratuito. E é isso aí. Um beijo. Não, mas quem vai encerrar é o locutor, pô. Cadê não. Não, o locutor. Mas antes vai encerrar ele? Ele vai encerrar aqui, por favor. Então, antes dele encerrar, não encerra que eu tenho um negócio pra falar. Ah, tá. Mas deixa ele falar as últimas, as finalizações. E eu tenho só um negócio pra falar. Baixou o carioquês. As finalizações. Não, mas qual é o aviso, Larissa? Não, o aviso só posso dar depois. Ok, então só pode dar depois, então só posso dar depois. Então, vem cá, por favor, meu querido. Mais uma vez, gente, mais uma vez aqui, a gente queria mostrar que o Beng está com as portas abertas aqui para todos os criadores de conteúdo aqui locais em Maceió, Alagoas. Nós temos que levantar essa bandeira nerd aqui, porque no estado a gente não tinha nada antes. Aí agora tem vários canais e isso é bacana. Tem o Beng, tem o Cultura Nerdica, vamos falar. Beng, Cultura Nerdica, Nerd Tatuado, tem a Deu a Louca com a Bianca Briste, tem vocês agora, tem mais alguém? Liga Teológica, Conselho Jedi. Então, velho, hoje o estado... A gente está bem representado, sabe? A gente tem, todo mundo fala o mesmo conteúdo, mas cada um com a sua linguagem, cada um com a sua identidade visual. E todo mundo está aqui, ó. Isso é que é bacana. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira nerd para mostrar que o Estado tem muito nerd. Sim, sabe? Você concorda com isso? Vocês concordam também? Os cosplays estão no meio também. Você que vê isso nos eventos, né? Exatamente. Então, ó, você viu, o último evento agora foi um sucesso. O Sesc Geek foi incrível. Bombado. Vocês estavam lá também. A gente estava. Melhor. Mas vamos para a locução final do nosso querido amigo aqui, locutor. Bicho, você tem uma voz
Não sei de onde vem, moço. Ok, moço. Mas, ó, eu quero reclamar com quem tá prendendo esse rapaz na gaiola. Deixa o cara falar, bicho. As rádios estão me perdendo. Ele é o criador do site, então ele está se prendendo, entendeu? Bicho, você tem que se soltar. Ele é o criador do site. Solta aí, vai. Então vamos lá. Convida a galera mais uma vez e vamos encerrar o programa hoje. É isso aí, mas convida a galera mais uma vez pro evento. Pois é, galera, você que gosta de cultura geek, comparece lá ao GeekCon dia 22, às 15 horas, na Livraria Leitura. Você não pode perder. Então vamos para as nossas finalizações aqui no programa. É isso aí. E só pra lembrar, pra encerrar rápido o programa, Star Wars é melhor que Star Trek. Até a próxima, galera. Até quinta-feira que vem. Tchau, valeu.